para o próximo confronto, Atlanta Falcons e Cleveland Browns se enfrentam em Atlanta, com o Cleveland favorito por 1,5, bastante equilíbrio aqui no jogo. Over-under de 49,5, é isso? Eu não sei se eu não peguei errado esse over-under, que está muito alto, 49,5. Mas os Browns favoritos mesmo com o jogo em Atlanta. Concorda com esse favoritismo? Cara, eu acho que o Falcons tem a possibilidade aí de fazer meio que uma vitória para confirmar um time interessante, assim, sabe? O Pedro, que estava aqui mais cedo, ele torce para o Falcons e a gente tem discussões gigantes com relação ao Arthur Smith, com relação ao processo de trabalho que o Falcons tem tendo. Mas eu acho que o Falcons é um time divertido de se assistir. Eu acho que eles têm conceitos interessantes, eu acho que eles têm alternativas legais. Então eu acho que eles podem surpreender nesse jogo e até realmente ganhar em cima do Browns, que hoje é um time mais completo do que o time do Falcons. Eu gosto muito da possibilidade do Pitts e do Drake London produzirem bem nesse jogo. Muitos olhos vão estar em cima do Patterson, né? Por ele ter ido bem na semana passada e por ele ser, tipo, acho que o running back titular indiscutível desse time. Mas eu acho que é um jogo que vai funcionar muito mais na parte aérea do que na parte corrida. Então eu tenho para mim que o Mariota, o Drake London e o Kyle Pitts podem ser ali boas alternativas. Eu acho que são bem escaláveis. Eu tenho gostado desse time dos Falcons, eles têm competido, né, em todos os jogos, independente de ter perdido os primeiros, mas tem brigado bastante, né, e venceu a última partida contra o Seahawks. Acho que é isso. Tem bons ativos nesse ataque, né, principalmente o Mariota tem surpreendido bastante e é uma boa opção de quarterback streaming para algumas semanas. Passando um pouquinho então para o lado dos Browns, Nick Chubb jogando demais, é um cara que eu sempre gostei muito do Nick Chubb, mas o Kareem Hunt eu acho que ainda pode ser bastante útil, né? Principalmente contra essa defesa dos Falcons. Você escalaria Kareem Hunt aí no flex? Eu acho que o Chubb não tem dúvida de ser escalável, né? Mas o Hunt pode ser escalado também? Eu tenho o Hunt, acho que em 3 ligas minhas, e em 2 delas, com certeza, eu vou colocar ele como titular. Eu acho que ele é uma boa opção de flex, eu acho que ele é uma boa opção para, dependendo de qual jogadores você tem ali, e para essa matchup em si, eu acho que ele é uma boa alternativa, principalmente pela questão de receber passes. Eu não acho que o Falcons é um time que vai ceder tantas jardas corridas, mas esse tipo de jogador em que você pode ter ali o RPO, né, o Run Pass Option ali, em que você pode definir uma coisa, o Hunt ele pode ter uma produção interessante. Como você disse, o Chubb é titular indiscutível, mas eu acho que o Hunt ele também tem um protagonismo interessante nesse time, ele participa de 43, eu acho, 45% dos snaps, então assim, não é um cara que você pode simplesmente falar, eu vou colocar ele só se eu estiver desesperado. É isso. Eu acho que é um bom flex, né? Ele é o legítimo flex, né? Eu acho que é um bom jogador para ser escalado, principalmente pelo matchup. Eu acho que contra essa defesa dos Falcons vale bastante. Passando aqui no chat um pouquinho, com o Pedro falando que o Falcons vai cair, que não ganha. Eu nunca vi um torcedor do Falcons xingar tanto o próprio time, assim, mas é o que ele fala, assim. A gente tem essas discussões, eu concordo a certo ponto com relação ao Arthur Smith, dele ser um treinador que ainda está tentando encontrar esse time. Ele pegou um time completamente destruído do ano passado. O Falcons, querendo ou não, ano passado eles ganharam alguns jogos que eles não deveriam ter ganho, mas, por exemplo, eles perderam jogos também no ano passado que eles não deveriam ter perdidos. Eu acho que é um jogo, é um time hoje que está em transição, então tem sido interessante ver e é difícil prever que a vitória vai vir. Agora, com relação a fantasy em específico, eu acho que faz sentido apostar em Kyle Pitts e em Drake London, e até mesmo Mariota, dependendo da liga que você tiver, porque ele pode sim funcionar. Exatamente. E passando aqui o Ruizão também falando que o Falcons tem perdido por menos de uma posse de bola, né? Então, Sim. confirmando esse over-under, e realmente eu fui conferir, o over-under era de 47,5, então o over-under alto, realmente. Os Falcons têm brigado, né, nos jogos. Exato. A informação aqui também do Eduardo é que o Patterson 2 dias sem treinar por causa de uma lesão no joelho. Acho que se ele não jogar, o Algier pode ser uma opção viável. Eu vou chamar o meu advogado para me proteger contra essa questão, porque o ano passado eu apostei bastante no Javian Hawkins, eu achei que ele fosse o titular desse time
no meio da temporada para frente, e acabou que ele foi dispensado logo na segunda rodada, assim. O Algier, para mim, ele pode acabar sendo exatamente o Javian Hawkins desse ano, então eu estou um pouquinho reticente com relação a isso. Mas, sim, o Algier, ele tem aparecido mais, ele tem participado do game plan, então eu acho que ele pode ser uma grata surpresa. Novamente. Eu peguei o Algier eu peguei o Algier em algumas ligas também. Já uma expectativa é que o Patterson fosse ser mais um receiver do que um running back, né? O que acabou não acontecendo. Ele é o running back 1 do time, mas eu acho que se ele não jogar, o Algier pode ser uma boa opção de ter no elenco, né, também.